E eu sei que para quem tem assistido os últimos telecasts do Ceará pode parecer uma repetição de ideias, mas só para pontuar que essa situação do Ceará é a terceira derrota seguida do time, é o porteiro da zona, nesse momento tem jogo rolando que pode selar ou não a entrada do Ceará na zona de rebaixamento, e é uma situação que vinha já se apresentando como uma possibilidade, né, um risco que o Ceará corria, e agora essa realidade vem se tornando cada vez mais certa, né? E o que você pode assim trazer de elementos que aconteceram no jogo para pontuar isso aí, essa nossa análise que a gente tinha traçado para esse telecast? Então, boa noite, Ju, boa noite, Léo. Saudar todo mundo que nos vê e que vai nos ouvir quando esse programa virar podcast. E, assim, eu acho que antes da gente parar e analisar o que aconteceu em campo, acho que um fator muito importante que a gente precisa ter em mente é como o jogo, os bastidores do jogo se desenham. Porque, assim, o Ceará ele vem de uma derrota muito doída, certo? No meio de semana, chega para jogar no sábado na capital cearense, e aí, já antes da bola rolar, a gente já percebe que, assim, o Castelão, que a gente se acostumou a ver lotado para ver os seus times na elite do futebol brasileiro, hoje recebe menos de 12 mil pessoas para acompanhar o jogo do Ceará. E aí, assim, a gente superentende que existem outras motivações. Esse final de semana é um final de semana atípico para futebol, em que a rodada da Série A acontece massivamente no sábado, com um jogo no sábado à tarde, mas a gente já percebe que, assim, a relação entre o clube e a torcida, ela parece ter azedado, parece ter ficado um pouco mais complicado. E isso ele vai se desenhando ao longo do jogo, além de outros fatores que a gente também já citou em diversos jogos. A partida ela começa até certo ponto equilibrada, com as duas equipes tentando buscar o jogo, tanto o Ceará quanto o América Mineiro, mas eu vejo o América Mineiro um pouco mais eficiente nessa questão de tentar buscar o jogo, de tentar sair, de tentar produzir ofensivamente. O Ceará ele vem modificado em relação à última partida, à última derrota, e aí peças como o Jô, como o Vina, como o Vasquez começam no banco de reservas para poder dar uma oxigenada, porque a gente sabe que jogar fora na quarta-feira à noite, tem uma viagem de Curitiba até aqui, no Nordeste, no Ceará, para ainda jogar num sábado, 3 horas da tarde, num lugar como Fortaleza, que a gente sabe que é muito quente, em um estádio que é quente, como é a Arena Castelão, é muito complicado, é muito desgastante. Então, assim, eu acho que até para o planejamento a longo prazo, pois o Ceará ainda vai voltar a jogar novamente essa semana na quarta-feira, eu vi o Lúcio tentar fazer uma administração do cansaço do elenco. E aí ele poupa alguns jogadores do início da partida e vai tentando sair na frente do placar com o que tem. E aí a gente vê o Ceará tentar, mas esbarrar um pouco, não sei se na falta de entrosamento dos jogadores, que muitos estavam há algum tempo fora do time titular, como é o caso do Eric, e aí sofre um pouco para conseguir criar jogadas, deixa muitas brechas na marcação, porque perde o seu melhor marcador, que é o Richardson, que cumpre suspensão. Então, assim, o Ceará ele não começa bem a partida. Em contrapartida, o América ele começa lento, mas ele vai vendo que, assim, como o Ceará ele não assusta, ele começa a se sentir um pouco mais à vontade para jogar. E aí, assim, esse América Mineiro é um time muito organizado. Pode não ser um primor técnico, mas é um time que o Wagner Mancini conseguiu organizar muito bem, e por isso a gente está vendo despontar tão bem nesse segundo turno. Tem feito uma campanha muito boa, e hoje eu acredito que o patamar de briga deles já não é mais para escapar do rebaixamento, e sim para brigar por competições internacionais. Pois bem, aí acontece o seguinte: o Ceará não se encontra em campo, não consegue ser ofensivo, não consegue pressionar. Isso vai gerando um pouco de impaciência na torcida. E aí, quando vem o primeiro gol, que o América abre o placar, parece que, inclusive, é um comentário que a gente tem até repetido bastante, né, Léo? O Ceará leva o gol e aí o psicológico do time vai para o espaço.
E aí é aquela questão, novamente, assim, o time leva o gol e a sensação que dá a gente olhando de fora é que para o elenco em campo o jogo acabou. Porque falta força, falta a gana de, pô, a gente levou o gol, a gente vai lá e a gente vai conseguir virar. A gente vai usar o apoio do nosso torcedor, a gente vai usar a nossa qualidade e vai lá tentar buscar o jogo. Vamos lá tentar virar. E aí, assim, esse processo em que o Ceará leva o gol, tem a torcida já meio impaciente e tal, e não consegue ser ofensivo, culmina num final do primeiro tempo, início do intervalo, com o time saindo vaiado de campo. E aí, assim, para um time que já vem de 2 derrotas seguidas e que tem a terceira contra o América, e que vê uma campanha que parecia ser de permanência relativamente tranquila, começa a ficar cada vez mais arriscada. Quando a gente vê o time voltando para o segundo tempo, mesmo com as 3 mudanças do Lúcio, porque aí ele coloca o Vasquez no lugar do Eric, ele coloca o Jô no lugar do Zé Roberto e coloca o Vina, principal destaque do time, que a gente vai falar muito sobre a questão dele e a torcida ainda, no lugar do Fernando Sobral. Então, assim, ele desfaz a postura um pouco mais conservadora do time e tenta levar o time mais à frente para ver se consegue chegar ao gol. E aí, assim, o Ceará até começa um pouco melhor no segundo tempo, explorando especialmente a velocidade do Nino pela direita e a dobradinha dele com o Vasquez. Inclusive, o Nino chega a sofrer um pênalti aos 14 para 15 minutos. E aí, assim, era a chance do Ceará empatar o jogo, dar uma acalmada na torcida e tentar colocar a bola no chão. E não, agora o jogo começou agora e vamos tentar buscar finalizar essa sequência. Só que aí, quando a gente diz que quando o time entra naquela espiral negativa, é muito difícil sair, porque tudo puxa para baixo, me vem o Jô, faz uma paradinha muito estranha, telegrafa o canto, bate e o Cavicchioli pega. E aí, assim, é um golpe muito complicado, porque o Ceará já tinha feito as 3 alterações, estava tentando buscar. No melhor momento da partida, vai lá e perde um pênalti. Parece que dá aquela baixada no ânimo de novo. Nessa baixada de ânimo, o América se aproveita, começa a aparecer de novo nas jogadas e com menos de 10 minutos, a lei do ex aparece em campo, né? Felipe Azevedo, primeiro toque dele na bola, ele vai lá e marca o segundo gol. E aí, depois do segundo gol, assim, a torcida, o que era impaciência, parece ter virado raiva, realmente. E aí a gente escuta muito a torcida vaiar diversos jogadores do Ceará toda vez que tocam na bola, e pode ser algum engano meu, não sei se Léo estava no estádio, se ele tem a percepção diferente, mas a minha percepção é que, assim, os únicos jogadores que eram aplaudidos quando tocavam na bola eram João Ricardo e Nino Paraíba. De resto, a maioria era tocou, vaia. E olha que, assim, a partida do João Ricardo, na minha opinião, nem foi essas coisas todas, mas é um cara que a torcida gosta muito, porque já ajudou muito o Ceará, mesmo em momentos ruins, nesse campeonato. E aí, o Ceará muda mais 2 vezes, entra o Lima, eu não lembro quem foi o Rigonato. Mas, enfim, foi o Rigonato, pronto, perfeito. Entra o Rigonato, ele coloca o time todo à frente e vai tentar fazer o abafo nos últimos 10 minutos. E aí, antes de começar os acréscimos, o Vina vai lá, acerta um chutaço, um golaço de fora de área. Só que o que era para ser um clima de pronto, agora dá, vamos lá, vamos empurrar o time, parece que se torna uma coisa ainda pior, se torna um clima ainda mais hostil. Porque aí o Vina começa a bater no peito e apontar para o estúdio, para o escudo, e tentar falar alguma coisa com a torcida, e aí a torcida vem abaixo em cima dele, com vaia, com xingamento e tal. E aí, assim, esse clima hostil não ajuda o Ceará a chegar ao empate ou à virada, e aí acaba que soma mais uma derrota. Então, são 3 derrotas que colocam o Ceará em condições já de entrar na zona de rebaixamento. Porque o Ceará hoje se encontra a 1 ponto à frente do Cuiabá, que está jogando, neste momento, contra o Corinthians. E caso vença o Corinthians, como o Ceará tem um número de vitórias pior, vai acabar sendo ultrapassado dormindo ao fim dessa 29ª rodada na zona de rebaixamento. Então, assim,
Uma coisa que a gente tem falado muito, eu e o Léo, nos telecasts, é que a situação é complicada, que o psicológico do time não ajuda e que a gente não sabe como o Lúcio vai reagir, porque é um técnico que não tem experiência sendo provado no fogo, sendo provado na dificuldade, porque ele foi auxiliar técnico do Valentim no Atlético Paranaense, na época em que tudo dava certo para o Atlético Paranaense. Foi campeão da Sul-Americana e tudo. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir prever um prognóstico para o Ceará, porque a chance de entrar na zona de rebaixamento é cada vez mais real, e do jeito que está, a chance de conseguir sair da zona, caso entre, vai ficando cada vez menor.